PDV. Por dentro do varejo. Olá, eu sou Gustavo Carré e esse é o PDV. A gente acabou de sair de uma maratona da NRF em Nova York. Aliás, os 2 primeiros episódios do ano falam sobre isso. Se você ainda não ouviu, eu recomendo muito. E para aproveitar esse clima ainda quente, o episódio de hoje traz um olhar que gosto muito. O varejo que foge do circuito tradicional dos Estados Unidos. O meu convidado é o Zé Henrique Rodrigues, diretor de branding e varejo do Grupo OIM, colaborador da Varejo 180 e criador do blog Twist & Shop. Há 3 anos ele mora lá nos Estados Unidos. E ao invés de ficar só em Manhattan e na Quinta Avenida, ele fez uma curadoria de lojas que chamou de Off-Broadway, operações que estão fora do mainstream, mas que também entregam muita excelência. E o mais legal é que ele explica, caso a caso, por que essas lojas são ótimos exemplos para os varejistas brasileiros, falando de marca, consistência, hospitalidade e até de um detalhe básico que muita gente ignora: os banheiros. Bora para a conversa que tá boa demais. Zé, é um prazer enorme te receber por aqui no PDV e a gente acabou de voltar de uma verdadeira maratona lá na NRF em Nova York e é muito gostoso poder conversar com você logo depois desse grande tempo juntos lá, essa imersão que a gente passou. Antes de tudo, obrigado por conseguir um espaço na tua agenda para bater esse papo comigo. Eu que te agradeço, Carreira. É sempre muito bacana, legal estar de volta aqui, já faz um tempo. Falar sobre varejo é a coisa mais divertida que pode existir na nossa rotina, né? Ainda mais depois de vir de uma NRF, que a gente inclusive estava discutindo lá, talvez uma das melhores partes de estar na NRF é estar em Nova York e poder ver o que está acontecendo lá nas ruas, né? Para usar um termo já batido, é a meca do varejo mundial, né? E a gente sempre lembra daquela música famosa na voz do Frank Sinatra, New York, New York, que ele dizia, se você pode fazer lá, você pode fazer em qualquer lugar do mundo, né? Mais ou menos isso. Então, pensando em termos de varejo, é aquela história. Se uma loja deu certo em Nova York, ela passou pelo teste de fogo, ela vai dar em qualquer lugar do mundo. Mas você fez um negócio muito diferente, cara. Você fez uma curadoria, uma seleção de lojas que você chamou de Off-Broadway, né? Que são aquelas lojas que estão, não vou dizer que estão escondidas, porque são lojas de sucesso, mas que estão fora do mainstream, né? Estão fora daquele lugar que todo mundo vai, né? Tipo a Nespresso esse ano, a Printemp e outras, né? Que praticamente todas as missões todo mundo visitou. Cara, me conta um pouquinho, como é que nasceu essa ideia de caçar essas lojas e o que torna cada um desses varejistas, apesar de não tão conhecidos, tão importantes para a gente discutir aqui com a nossa audiência? Visitar a loja, a gente que participa do que trabalha com varejistas, obviamente, e trabalha pro varejo, com o varejo, e vai para eventos internacionais, então a gente pega o ritmo e a vontade de querer visitar a loja, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Você gosta de fazer compra? Eu falo, cara, eu gosto de estar no ambiente de loja. E em 2023 eu me mudei aqui para Houston para fazer um mestrado em varejo. O nome do mestrado é Varejo Global, Global Retailing, um programa muito interessante da Universidade de Houston, um dos raríssimos programas de mestrado ligado a varejo, então isso me chamou muito a atenção. Quando eu cheguei aqui, eu pensei, bem, agora eu não sou mais um turista, agora eu sou um local. Quando a gente vira local, a gente precisa começar a fazer o nosso networking de lojas. Eu vou abastecer meu carro, eu vou precisar de farmácia, eu preciso de supermercado, principalmente. Eu preciso, onde que eu vou fazer as minhas compras, como um local? E aí a gente começa a conversar com as pessoas locais, ver a indicação e a reputação. Isso é algo que é indestrutível do varejo. Há 200 anos era assim, e daqui 200 anos certamente vai ser assim. A reputação é o que constrói a qualidade de uma marca. Não adianta ser bonito na foto, como a gente brinca. CEO falando no palco da NRF, a gente visita a loja e não é nada daquilo que ele fala. Então, assim, não se sustenta durante muito tempo apenas a promessa. E localmente eu comecei a fazer esse network, comecei a comprar, comecei a me interessar, e aí eu pensei, poxa, eu vou começar a escrever sobre isso porque eu preciso colocar para fora e mostrar
para outras pessoas, no mínimo como um registro, nem que com a pretensão de que alguém fosse ler, mas para ter um registro pessoal de tudo isso que eu tenho visto. Aí eu abri o blog, fazendo a brincadeira, Twist and Shop, porque para mim realmente o bom varejo ele tem aquele twist, aqueles momentos que te surpreendem, que dá uma reviravolta, que coloca um pouquinho de tempero, que realmente faz com que ele deixe de ser um varejo medíocre e passe a ser um varejo que consegue, de fato, te convencer a voltar. A boa loja é aquela que faz você voltar, e não só aquela que é bonita de tirar foto. E tem muito disso, né, Carreira, que a gente vê lá em Nova York. Lojas que são lindas para você fotografar. Mas você pergunta, se eu morasse aqui, justifica voltar nessa loja? Né? E para mim, esse é o twist. É aquela que você fala, cara, eu quero continuar voltando nessa loja. E de quase 3 anos aqui, fazendo muitas viagens, inclusive internas, o bom de morar aqui, eu aproveitei esse tempo para ficar aqui e conhecer mais o interior dos Estados Unidos. E é surpreendente. Então, eu trouxe lá no nosso evento em Nova York algumas grandes redes locais, até redes que são nacionais, mas que estão um pouco abaixo do radar. Mas no meu blog, eu falo muitas vezes de loja que é uma operação. Tem uma operação. Mas é aquela operação também fora do padrão. Então eu não vou falar de uma loja da Apple, por exemplo. Ou eu não vou falar de uma loja da Nespresso, ou uma loja da Lego. Eu vou pegar uma livraria, a maior livraria independente, uma das maiores dos Estados Unidos, tem uma unidade no centro de Los Angeles. Era um antigo banco, esses caras ocuparam, então eles vendem livro usado, eles vendem vinil, né? A moda do vinil. Moda do vinil é ótimo, né? Mas a onda do vinil volta, né? De uma maneira bastante... respondendo a muitas tendências que a gente viu ali de resgate, nostalgia, de memória, enfim, um conforto. E uma loja que ela é simples na execução, você não vê móveis caríssimos, como a gente viu na Prantam. A gente não vê aquele envolvimento arquitetônico absurdo como tem uma Lacoste, que a gente viu na Quinta Avenida. Nem tem tantas telas de retail media, né? Zero tela, não tem uma tela. A gente vê os armários dos livros, eles são armários que parece que foram comprados em brechó. Mas a vibe, você vê as pessoas ali, elas estão à vontade, aquele sofá está ali na posição certa, confortavelmente na posição certa, mas está já meio desgastadinho assim do lado. Então você percebe que, fala, pô, mas é um desleixo, então quer dizer que eu posso ser desleixado? Não, é o contexto, é o público que está conectado naquilo lá, que permite você... aquilo para eles é muito menos importante, e é muito mais importante o ambiente, a curadoria dos livros, a qualidade da conversa dos vendedores. Não é nem de atendimento, é de conversa. O vendedor está ali, ele é um repertório que aquele cara possui que enriquece. Enriquece. Você quase não vê como um vendedor, você vê como um consultor, como uma pessoa que está ali, você está trocando uma opinião. Cara, isso aqui vale a pena. Então, de espaços assim, de um café no meio do deserto do Texas, eu fiquei impressionado com essa operação de varejo no meio do deserto do Texas, literalmente no meio do varejo. Numa cidade fantasma. A gente descobriu lá, bem indicado por quem visitou. Está bem indicado, vamos lá. Um local que quando a gente entra, tudo faz sentido. Tudo abraça naquele ambiente no meio do deserto. Então a gente foi lá para comer, ao mesmo tempo a gente se espanta porque eles fazem uma curadoria de peças de arte, de quadros a esculturas da região. Eles têm loja de equipamento, porque a região no meio do deserto tem muito turismo de outdoor, turismo de aventura. Então eles vendem uma mini lojinha ali para vender alguns equipamentos de protetor solar, óculos escuros, chapéu, coisas legais, merchandising da região e tudo numa harmonia visual, numa composição. Você fala, cara, esse troço aqui poderia estar no Brooklyn. Isso podia estar em Williamsburg, que a gente ia lá e ia colocar no nosso roteiro de foto de visita. Esse troço está no meio do deserto do Texas. E aí eu comecei a fazer essa conexão. Não preciso estar no centro de Chicago, no centro de Nova York, no centro de Londres, fazer parte de uma grande rede, ter CEO sendo convidado para falar dos principais programas, para eu ter uma operação eficiente. O segredo da operação eficiente, né, Caio, que a gente fala há tempos, preciso entender o que eu estou oferecendo para alguém. Essa conexão com alguém é mais importante do que qualquer divulgação que você vai fazer.
Porque as pessoas, a gente sente quando a coisa é desconectada. Cara, isso está desconectado, não funciona direito. Não, é uma operação, como eu apresentei lá, é a maior rede de lojas de bebidas dos Estados Unidos. A Total Wine. Talvez muitos brasileiros conheçam. Tem em Orlando. Se tem Orlando, certamente... Certamente é conhecido aqui. É conhecido. E a eficiência do Omni deles é impressionante. Mas é aquele Omni quietinho, Carrer, que ninguém não precisa ficar exacerbando. Mas eu tenho um aplicativo, tenho o meu programa de fidelidade, eu coloco no meu aplicativo o que eu quero, ele diz se está disponível, diz que horas que ele pode entregar, me diz a hora, o intervalo de horas que eu quero que essa entrega seja feita, porque é entrega de bebida, então tem que ter um adulto para poder, acima de 21, né? Aqui acima de 21, para poder retirar o produto. É tudo muito organizado. Me diz onde que esse produto está na loja de uma maneira tão precisa. E eu testei isso, eu coloquei, cheguei na loja, estava lá, corredor tal, armário tal, lugar tal, estava o produto que eu queria. Então, que muitas vezes, numa loja grande, e aqui está cada vez mais comum, em lojas grandes, varejo alimentar, lojas de construção como uma Lowe's, uma Home Depot, é muito fácil a gente não encontrar o que está procurando. É muito fácil. O consumidor entra lá, ele fica perdido, você se distrai. Aí tem muita gente que não gosta de procurar vendedor, né? Isso é fato, é estatístico. Muita gente acha que o vendedor é chato, é incômodo, né? Mas a pessoa não encontra o produto na loja. A rede de supermercados, uma das mais antigas dos Estados Unidos, o H-E-B, é uma paixão dos texanos. Eu entendo porque é uma paixão dos texanos, que de fato é uma rede que nasceu na região de Santo Antônio, mais ao sul do Texas, e eles hoje têm 400 operações no norte do México e no Texas. É relevante, não é? É muito relevante. Então você pensa assim, cara, 400 unidades é uma coisa absurda. Para os Estados Unidos, a gente sabe que ele se dilui nesse universo, o Kroger, o Walmart, né? Mas é impressionante a qualidade e eles de fato abraçam. Isso que é muito bacana de ver, é essa questão de você abraçar a tua região, principalmente no Texas. Quem é do Texas é muito orgulhoso de ser do Texas e eles são muito engajados nesse pertencimento. Espertas são as marcas que conseguem entender isso de maneira autêntica. Não você colocar uma bandeira na frente da tua loja e falar assim, eu amo Texas. E achar que está resolvido, né? E achar que está resolvido, que a gente vê muito também. Muito. Cheguei aqui na cidade, bem-vindo, amo vocês. Faz uns posts engraçadinhos nas redes sociais, mas não existe uma conexão. E o que é essa conexão? Curadoria de produto é voltada para o público texano. Então eu tenho particularidades do gosto texano, seja no café, nos produtos a granel, como lá, amêndoa, amendoim, enfim, aos snacks, a comida japonesa. Então eles têm a clássica bancada de comida japonesa, que é feita fresquinha na hora, isso não é novidade em lugar nenhum, né? Isso já tem, no Brasil já tem redes de supermercados, como o Sushi Man ali fazendo, isso não é novidade. Qual que é a novidade? Eles têm os sabores locais. Então eu tenho a minha bandejinha de sushi, nigiri, Houstonian Rose. Então, qual que é o tempero que quem mora em Houston gosta? É uma determinada pimenta, que ela é diferente da pimenta de Austin. Não fale que é a mesma pimenta, que você vai entrar em confusão. É igual o pessoal do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves e Caxias, né? Aquela rixa, que aqui é igual, cara. Eu sou de Houston, não me fale em Santo Antônio, se bem que as três cidades aqui são mais grudadinhas, assim. Agora, Dallas, se você falar alguma coisa de Dallas aqui no sul, o pessoal te espanca, fala, não, bicho, você tá louco. Dallas é outro Texas, né? Então, a maneira como esses varejos vão conectando e entregando uma localidade, um pertencimento, essa proposta de valor diferenciado, que está nas sutilezas, cara. Pois é, eu me lembro de alguns anos, um grande... o sobrenome dele é Caruso, ele é um grande empreendedor de shoppings, né? Ele dizia que varejo é hospitalidade, né? Então, ouvindo aqui você descrever um pouquinho dessas experiências, dessas lojas tão off-Broadway, né? Com essa brincadeira com o nome, passa por o que você acabou de dizer, de conhecer essa natureza ali local, mas de te receber de maneira realmente caseira e pessoal. E como que é possível entregar isso, cara? Porque, né, a gente está trabalhando assim com uma grande diversidade de públicos hoje. Eu penso muito, e vou dar até o exemplo de uma outra operação muito bacana aqui, que é o Buc-ee's. O Buc-ee's, ele é uma rede de postos de gasolina de estrada, né, como um Grau, uma Petropen.
São postos de gasolina de beira de estrada, que tem lavacar e loja de conveniência. Então, quem que roda ali? É todo mundo, quem está viajando na estrada, né? Esse Buc-ee's nasceu aqui no Texas, hoje ele já está em vários estados, mas esse cara, lá no início, o que para mim é muito interessante e que faz uma divisão em quem está focado em construir um negócio e quem está focado em construir uma marca. O negócio, ele muda e morre, você troca, né? Negócio é negócio. Negócio é negócio. A estratégia vai mudando do negócio ali e tal. Se você não tem uma marca, e a visão de construção de marca, que é uma visão de longo prazo, e que a marca é sustentada pelo negócio. Então, eu tenho uma excelente marca, focada em atender a realidade das pessoas de maneira relevante, e daí eu monto qualquer negócio aqui embaixo. Qualquer negócio para em pé. Então, se for parar assim, qual é o negócio? O negócio é um posto de gasolina. Esse é o negócio. Tem várias redes de postos de gasolina com loja de conveniência. Por que esse cara fez diferente? Porque ele transformou exatamente isso que você falou, em hospitalidade. Então, deixa eu entender as pessoas. O que o cara precisa quando para um carro, está viajando sozinho, com a mulher ou com a família, parou o carro para abastecer, o que ele vai? Primeira necessidade de uma pessoa, eu quero ir no banheiro. Quando você abastece o carro, vai todo mundo no banheiro. Todo mundo conhece, postos de beira de estrada são os piores banheiros possíveis que a gente consegue frequentar, né? A gente tem medo de voltar com alguma doença grave de dentro do banheiro, se o banheiro não é fora ainda, né? Ou escondido, um banheiro, enfim. Este cara pensou do início. Bem, se essa é a primeira necessidade de uma pessoa, como que eu consigo receber bem uma pessoa e dizer que eu me importo com essa pessoa se eu nego um bom acesso a um banheiro decente? É um fundamento tão básico, e a gente pega no pé dos varejistas também. Eu, durante essa minha jornada, eu sempre peguei no pé de varejista. Quando eu fazia uma brincadeira, Carrer, quando eu dava aula para formação gerencial de supermercadistas. Uma sala com 40 supermercadistas, eu perguntava para eles, escrevam no papel, não mostre para ninguém, escrevam no papel, qual é o maior diferencial do seu supermercado? Eu tenho um poder que eu consigo adivinhar. Escrevam. Aí eles escreviam, guardavam um papelzinho, aí eu escrevia no quadro, atendimento. Aí eu falava lá, abram os papeizinhos. Quem não falou atendimento? Ninguém levantava a mão. Todo mundo tinha escrito atendimento. Eu falava, então, se o diferencial de todos vocês é atendimento, então ele não é diferencial de ninguém, né? Vamos pegar você aqui, pega você lá. Então, o que você faz de diferente na loja como atendimento? Aí ele falava um monte de coisa superficial, daí eu falava assim, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que é o teu banheiro? Aí o cara assustava. Acabava o clima. Todo mundo baixava a cabeça, porque todo mundo tinha um banheiro horroroso, sujo, fora, enfim, aquela realidade que evoluiu demais nos últimos anos, obviamente. Então, o que eu quero dizer aqui? Este cara abriu o negócio dele pensando em marca. Eu vou construir marca. Marca é longo prazo. Marca não é hoje. Marca é sempre amanhã. Ele fez os melhores banheiros dos Estados Unidos, no meio da loja. A gente entra num Buc-ee's, abre a porta da loja de conveniência, eu não preciso perguntar onde é o banheiro. Eu não preciso perguntar, eu posso usar o banheiro? Não. Está lá uma placa gigantesca de 4 metros de largura, banheiros. E você entra no banheiro, é impressionante. Ele não é esteticamente, não é de mármore, né? Não é móveis italianos, não, mas ele é um banheiro impecável. É impecável o banheiro. Você não vê coisa molhada, sem toalha, troço não funcionando, mictório sujo. A portinha, ela tem até aquela sinalização. Quando você vai entrar lá na casinha, tem aquela bolinha verde ou vermelha para dizer que está ocupado ou que está livre, igual o estacionamento de shopping do aeroporto. E ele colocou desde o início, o dono, assim, cara, esta é a matriz da minha história. Se o primeiro ponto de contato do meu cliente for esse, e ele entender de que ele é um momento surpreendente, ou seja, muito além do que ele esperava, todo o resto é sustentável. O que é todo o resto? Aí ele criou um ecossistema de experiência de alimentação rápida, conveniente e encantadora. É um show food. É Texas. Então você come sanduíche de brisket. Quando eu não viajo, os meus filhos, isso que é um troço maluco, veja, quando você constrói um negócio, ninguém vai falar assim, puxa, vamos lá naquele lugar? Quando você constrói uma marca, o teu filho de 11 anos vira assim e fala, pai, quando que a gente vai lá no Buc-ee's? Cara, ele não está me pedindo para ir na loja da Apple e da Lego, ele está me pedindo para uma loja de conveniência de um posto de gasolina. Então, por quê? Porque ele, de novo, criou esse ambiente, a facilidade, a operação desses caras. Não forma fila. Fila que você fala assim, nossa senhora, fiquei 15 minutos numa fila. Tá? E é cheio.
Os postos de gasolina eles ganharam, inclusive, também. Como é no Texas, daí o cara é bem exagerado, né? Bem hiperbólico, como todo texano. Então ele construiu, tudo dele é grande. Então ele está no livro do Guinness como o maior posto de gasolina do mundo, maior loja de conveniência de posto de gasolina do mundo e o maior lavacar do mundo. Então ele detém esses recordes, o que vira uma atração. Olha que outra coisa interessante. A gente fala assim, a Apple da Quinta Avenida é uma atração turística. De fato, entrou no roteiro de quem visita Nova York, eu vou visitar a Apple. Quem vem para o Texas ou em outros estados, o cara vai no Bucks. Então, o que você fala assim? E veja, outro detalhe importante para até responder parte da tua pergunta. Eles abrem todos os salários por hora, que aqui nos Estados Unidos é tudo por hora, né? Então eles abrem, colocam na porta os salários de todas as áreas. O salário mais baixo não é o cara que limpa banheiro, como deveria ser de qualquer loja. Você fala assim, qual que é o teu salário mais baixo? O faxineiro. O faxineiro. O cara que limpa banheiro é a menor hora. Aqui, a menor hora é o cara do caixa. O cara que limpa banheiro ganha mais do que o caixa por hora. Aí você pergunta assim, faz sentido? Bem, qual que é a premissa do cara, desde o início? Ter os banheiros mais limpos dos Estados Unidos. Bem, se eu tiver os piores salários, como que eu vou fazer esse cara ter vontade de limpar o banheiro e de manter o banheiro de uma maneira decente? Então, veja, nada é o acaso, nada é, nossa, que golpe de sorte. Não, isso é pensamento e coerência operacional. Ô Zé, ainda sobre esse dado que você passou agora, essa transparência transmite uma tremenda de uma credibilidade, né? Quer dizer, se o cara está sendo organizado e não tem medo de revelar o salário por hora dos funcionários, é que o cara, de fato, ele está disposto a entregar valor, entregar aquilo que, vamos dizer, aquele conceito que ele fala da boca para fora, não é só um empreendedor de palco, né? É isso, tô lá no palco. Daí tá lá o cara do Walmart, tá o cara do McDonald's, tá lá o cara no palco da NRF falando, chega lá, você pergunta, qual que é teu salário médio por hora? Aí o cara fala 12, 13, 14 dólares. Sabe que o cara que limpa banheiro no Bucks recebe 20 dólares a hora? Então, não um conjunto é o que constrói uma marca, não é um fator. Você está me falando um negócio, eu lembrei de uma viagem recente que eu fiz lá para a Alemanha, né? E eu conversava com o garçom, e que, lógico, era um imigrante da Albânia, tudo, e ele falou assim, aqui o alemão prefere dar gorjeta pro ajudante de cozinha, pro cozinheiro, do que pro garçom. Cara, eu fiquei com esse negócio na cabeça, né? Porque, tudo bem, o garçom fica indo e voltando, quer dizer, o esforço físico do garçom pode ser, talvez, até maior, né? Mas aí eu fiquei pensando, na cabeça do alemão, né? Quem tá cuidando da comida que ele vai engolir é o cara lá da retaguarda, né? É uma outra visão. Então, né? É uma outra visão, né? E aí você falando essa do cara que limpa o banheiro ganhar mais, tem tudo a ver, né? Tudo a ver com isso, né? Quer dizer... O que você coloca como prioridade? O que você coloca como valor agregado para a tua marca? Exato. Né? E esse negócio do alemão, né? E aí conversando, não com esse garçom, mas conversando com um alemão mesmo, ele vai para os Estados Unidos, né? Ele fala que ele acha abusivo o tip, né, americano. Em Nova York, o mínimo de tip é 18%. 18%. Antes era 12%, 15%, né? E chega a 25%, né? E o alemão fala de um outro jeito, ele fala assim, olha, eu acho que se você pagar um salário por hora decente, né, o cara deve trabalhar bem, e só o excepcional que teria uma gorjeta por... Que é um conceito também que a gente vive no Brasil, né? Por isso que lá a gente calcula no Brasil 10%, mas depois que a gente entende a realidade, aqui, a gente entende por que é 18, 20, 25, 22, enfim... Porque todo funcionário que é remunerado, que ganha gorjeta, o valor por hora dele cai para em torno de 2 a 3 dólares por hora. Nossa, entendi. Então, ele depende do tip. Então, aquele tip é o que mantém este cara empregado, pagando as contas dele. Então, se você for nos Estados Unidos, esse cara ganha tip, e você der 10%, esse cara está quase pagando para trabalhar, esse garçom. Então, a gente fica pé da vida, mas do ponto de vista, o negócio como um todo, eu não concordo. Eu não concordo. Porque se o empregador joga a responsabilidade de pagar o salário na mão do consumidor, para mim está errado. Por quê? Quando o cara joga uma média de salário de 2 a 3 dólares a hora, o empregador está dizendo assim, você, consumidor, paga o salário desse meu funcionário.
Por que ele é teu funcionário? Ele está me servindo. Então é isso. O conceito americano ele é distorcido. Eu concordo 100% com o alemão, mas enquanto a gente não consegue, eu não conserto, não sou nem cidadão americano, mas enquanto eles não consertarem esse sistema, quem estiver aqui nos Estados Unidos, ajude o garçom. Né? Só se o cara realmente for horrível. O cara te atender mal, ok. Nem tip você precisa dar, né? Mas o sistema não é bem equilibrado. Mas só voltando à pergunta original, né? Essa questão de construção de marca, que você é o cara da marca aí, assim, essa transparência, essa credibilidade, né, que se conquista, faz parte, vai colocando um tijolinho nessa construção da marca, né? Em todas as pontas, em quem está fora e em quem está dentro. A pessoa que está dentro fala, pô, eu sei que se eu for trabalhar como caixa no McDonald's, eu vou ganhar 15 a hora. No Bucks eu vou ganhar 18. É óbvio que eu vou brigar para tentar um emprego no Bucks. Então, quando as pessoas disputam o emprego da tua empresa, você já começou num patamar diferente dos outros. Eu quero estar lá. Então, esse discurso superficial de que eu entrego qualidade com péssimos salários, eu respeito as pessoas e você aperta o pescoço dos teus fornecedores e parceiros, né? Então, esses discursos, eles estão cada vez mais desconectados. Só que eles acabam ficando, como você falou, eles não são transparentes, não são abertos. As empresas gostam de maquiar demais. Então, quando você chega com empresas que falam assim, tá aqui, ó, isso daqui é o que eu pago, isso daqui é o meu salário, valoriza quem está entrando na loja e fala, cara, que bacana, olha aqui. Pô, eleva a minha expectativa, mas me deixa muito mais conectado com essa marca. É a questão do respeito. Que legal, eles respeitam as pessoas. Se eles respeitam o funcionário, certamente isso vai voltar para mim. Né? Tem uma outra rede muito grande aqui de fast food, que é a Chick-fil-A. Muito, muito famosa, mas normalmente os brasileiros não ficam um pouco abaixo do radar. Né? Chick-fil-A, a especialidade deles é chicken. Né? E veja, é uma baita rede. Eu agora não tenho de cabeça a quantidade de lojas, mas eles são dos Estados Unidos inteiros. E veja um ponto interessante. Você sabe que eles não abrem aos domingos? Cara, não percebi não isso. Abrem. Eles não abrem aos domingos. Então você pensa assim, uma rede de fast food com presença nacional nos Estados Unidos, competindo com BK, McDonald's, e faça a lista aí da quantidade de fast food que tem aqui nos Estados Unidos. E esses caras não trabalham no domingo desde a fundação, porque eles entendem que domingo ninguém é para trabalhar no domingo. É tipo um KFC, né? Eu acho que aqui no Brasil tem um KFC, enfim. Mas ele tem um lanche que é um empanado de frango crocante, que tem um molho branco que é sensacional. E esse fez tanto sucesso que ele virou um produto de prateleira de supermercado. Isso. Virou molho assinatura dos caras, né? Cara, transcendeu a loja, quer dizer, virou um produto de prateleira de supermercado, cara. Que loucura. Vários pontos que se conectam, né? Então você fala ali. Então, um cara que tem foco, focou ali, sanduíche de frango, business, desde o início não abre os domingos, em respeito, então eu entendo, cara, não, todo mundo precisa descansar, o que é um troço fantástico, você está falando de um mercado desse. Cara, imagine você é um varejo e 4 dias no mês você está fechado, como que você recupera essas vendas? Um dia fechado no varejo, você sabe, você não recupera. Sim. Como que esse cara consegue ser competitivo e se tornar as marcas, ele está entre as 3 marcas mais amadas e respeitadas no varejo do fast food americano. Então, dá para fazer as coisas de um jeito decente? Dá para ter um capitalismo consciente e ser uma marca de destaque? Dá! Eu preciso ser selvagem para conseguir ganhar espaço no meu mercado? Não! Eu posso pagar melhor? Pode ter lucro ainda? Pode! Porque você vai atrair mais gente, você vai agregar mais valor, enfim, toda a cadeia. Então, negócio, a marca tem que estar antes, sempre. E aí vem o brand. Quando as pessoas falam, o branding é muito genérico, quando a gente fala o termo branding, o que é branding? Branding é o trabalho de você pensar nisso o tempo inteiro. Não é simplesmente você montar um sistema operacional eficiente. O sistema operacional eficiente tem que fazer parte de uma boa marca. Senão ele não se sustenta, isso que a gente está falando. Vai lá uma vez, esse troço não é tão legal assim, não funciona direito, você vai embora. Então tem que ser bonito, tem que ser eficiente, tem que ter contato e respeito com toda a cadeia. Tem. Aí as pessoas valorizam. Ontem saiu uma pesquisa, tem vários rankings, né? Mas o HB, que é esse mercado local aqui do Texas, pelo 4º ano seguido, figura como o varejo mais respeitado no varejo alimentar. HB, então uma rede do Texas. Porque as pessoas entendem esse comprometimento, essa dedicação, esse olhar acurado no que é da população. E fora toda aquela cadeia que eu também mostrei,
que o H-E-B ele vira um hub, como um bom varejo local. Ele está preocupado, ele tem programa de nutricionista. A legislação é diferente aqui nos Estados Unidos, mas eles têm as farmácias, como vários mercados têm, né? Farmácia dentro, mas eles têm programa. Você paga um valor mensal, você quase vira um associado, né? Você quase vira um associado, como se fosse um associado, e você consegue o quê? Desfrutar de atendimento médico, de enfermeiros, nutricionistas, você tem descontos, porque a saúde nos Estados Unidos é um caos, é um lobby gigantesco com as indústrias e as grandes redes de farmácias, laboratórios e tal. Então, a população média americana, o acesso a médicos e a tratamentos é muito difícil, é muito precário, por incrível que pareça, é muito precário. Então, volta para as marcas essa responsabilidade deles ajudarem a cuidar. Cara, como que a gente consegue? E é de fato algo que tem valor, então as pessoas percebem. E isso faz diferença. Por isso que, para mim, tem muita coisa legal para a gente ver que não esteja necessariamente em Manhattan. Está na Quinta Avenida, né? Não necessariamente, ou nas grandes marcas, né? Também está, a gente não está dizendo que não, também lógico, tem coisa, né? Mas tem muita coisa legal do dia a dia, da realidade do dia a dia, que a gente não consegue ver quando está lá na NRF. Ô Zé, o que você, nesses 3 anos aí, estudando, entendendo dessas lojas que são muito particulares, né? Mas se tivesse que eleger aí 2, 3 características ou práticas, quais serão elas, cara? Assim, até pra gente dar um norte. Fala, cara, você quer ter um negócio diferentão, que alcance sucesso, constrói uma marca valiosa de longo prazo? Fico pensando assim, quando a gente fala, pô, se eu quero ser diferente, a gente tem que começar o seguinte, fazer o bem feito hoje já é fazer diferente. Verdade. Não é verdade? Quando a gente fala assim, faça direitinho, né? Faça com consistência e você já vai ser diferente, porque boa parte, e esse termo experiência é algo que eu tenho, nos meus artigos lá no blog, eu tenho abordado esse assunto. Vamos tentar tangibilizar para todo mundo o termo experiência, porque quando a gente entra numa loja, todo mundo fala assim, nossa, que experiência de compra. Aí eu te digo, eu vou numa loja, estacionamento desorganizado, carrinhos, vamos pegar um varejo alimentar, carrinhos espalhados, ambiente sujo, já no estacionamento. Não tenho lugar para, aqui nos Estados Unidos, principalmente, isso daqui é mandatório. Qual que é o meu lugar para fazer o curbside, que é aquela entrega onde você compra pelo aplicativo ou pelo site, tem uma hora que você vai lá, tem uma janela, né, uma janela de tempo que você estaciona em vagas determinadas. Quando você chega, você faz um check-in, você manda um texto, uma mensagem de texto, alguma coisa assim, e o cara abre teu porta-mala e entrega a tua compra e você vai embora, você não sai do carro, né? Então, isso começou na pandemia e ainda perdura. O americano abraçou isso, o curbside, e todos os varejos têm que ter o curbside, porque o americano gostou dessa rotina. Então, aí você chega lá, não tem curbside. Aí você entra no mercado, não tem, tá faltando carrinho com a roda balançando. Aí entra, você não consegue determinar a lógica da loja. Confuso. Iluminação ruim, produtos mal expostos, não tem boas ilhas com destaque, uma loja que você olha o planograma dela, o fluxograma, você não entende, tem um troço do lado do outro que não faz sentido, enfim, questões básicas que a Fátima Merlin, nossa amiga, adoraria também falar, porque tem um monte de horror por aí, né? Aí você quer um desconto, você tem um aplicativo que você não consegue baixar, você não tem um Wi-Fi gratuito dentro da loja para você usar o aplicativo da própria empresa, então o cara tem um aplicativo, mas ele não dá um Wi-Fi, porque muitas vezes dentro de determinadas lojas o sinal do celular não é tão bom. 5G, mas não tem. Daí você não dá um sinal de Wi-Fi. Aí você vai no caixa, tem fila, só tem um tipo de caixa que é ineficiente, você vê produto confuso, ruptura. Selfie desligado ou quebrado. Selfie. E muitas vezes ele pode estar ligado, mas ele não funciona. Aquele troço que você tenta passar umas 3 vezes, a pessoa que está ali fazendo aquela gestão, o cara fica mais na máquina do que fazendo a observação, ou seja, é um sistema burro que não funciona direito, confuso, não é intuitivo. Aí você pensa assim, qual a experiência que eu tive? Aí eu tentei pagar num cartão que eles não aceitam, aquele meu cartão. Eu tentei pagar, esqueci minha carteira, fui pagar num digital wallet. Não aceita digital wallet, só aceita cartão físico. Aí você pensa, cara, nós estamos em 2026, péssima experiência. Mas você olha, pode ser bonito, a placa bonita, o nome famoso e tal. Então, a experiência, gente, é o ponto de vista de quem consome. Então, voltando lá para a tua pergunta, Zé, qual é a dica? A dica é, pense como quem compra, não como quem faz a gestão. O negócio não é teu.
Se você abrir um negócio para você mesmo, ficar comprando o dia inteiro de você, não tem problema. Faça do jeito que você quiser. Agora, se você abre a porta com a pretensão, para mim, todo varejista é pretensioso. Toda empresa é pretensiosa. Todo negócio, né? Todo negócio é pretensioso. Cara, eu vou oferecer alguma coisa para você. Você tem que vir até mim. Pelo amor de Deus, cara. Então, eu acho que tem muita humildade em se conectar com o ponto de vista de quem compra. E a segunda dica é, entenda quem compra. É isso. Quem compra? Para quem você está fazendo? Quem compra? Então, entenda quem compra e monte o teu negócio sob o ponto de vista de quem compra. Essa é a realidade. É isso que a gente tenta falar. Isso é marca, isso é branding. Isso é o resumo de branding. A primeira pergunta do branding, quando a gente vai fazer um projeto, é quem é a pessoa que vai comprar e o que é o que você está vendendo? Essa é a primeira pergunta. Quem é? Quem é? Parte de quem compra. E a gente vê esse descompasso. A maioria, boa parte dos empresários fala, eu não tenho clareza de quem compra e nem do que essa pessoa deseja de fato comprar, ou como ela compra, ou como ela quer comprar. Então, para mim, esse é o segredo. Simples numa frase, complexo numa execução, porque exige um esforço gigantesco de várias partes. Não é só marketing, não é só operação. Se é uma indústria, não é só o cara do parque industrial, não é o cara da equipe de venda lá da frente. Um conjunto. Branding é um conjunto de elementos. Como eu disse aqui, vários pontos. É do cara da tecnologia, a equipe de treinamento, recrutamento e seleção, que vai pagar um salário mais alto, vai conseguir treinar, vai conseguir... Então, a fórmula está aí, mas a gente insiste em não querer usar a fórmula. Verdade. Ô Zé, cara, você já esteve aqui com a gente, eu acho até que você já respondeu essa pergunta, que é a clássica de encerramento do nosso papo, mas eu acho que já passou algum tempo e o varejo é dinâmico e eu imagino que essa pergunta possa ser, a sua resposta pode ter sido atualizada também. O que o varejo ensinou ao Zé Rodrigues? Como eu sou um cara que eu gosto de fazer compra. Eu tenho prazer em ir em lojas. Eu tenho prazer no processo de compra. O varejo me ensinou a ouvir. Ouvir. Se não existe essa lacuna gigantesca entre o que eu acho que eu estou fazendo e o que as pessoas estão, de fato, percebendo. Né? Então, este gap de percepção, essa lacuna gigantesca de percepção, é ouvir, querer entender. É isso que o varejo me ensinou. Deixa eu ouvir, deixa eu investigar, deixa eu avaliar, deixa eu me aprofundar nesse processo antropológico do consumo. O ser humano, quem é o ser humano e como que o ser humano enxerga isso. Então, quanto mais ele me ensinou isso, então o varejo me ensinou, se aprofunde no conhecimento e entender e aproximar cada vez mais esse espaço entre percepção de um lado, né, e a conexão com quem está lá. Ao longo desses anos é isso que eu tenho tentado fazer. Não é fácil, mas a gente tenta. Zé, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Papo bem agradável. Podemos ficar horas aqui trocando ideias e espero te trazer mais vezes aqui para a gente conversar. Valeu, cara. Muito obrigado. Eu que te agradeço. E vamos montar um roteiro de visitas aos varejos texanos, hein? Varejo Off-Broadway texanos. Muito bom. É isso daí. Obrigado novamente. O PDV é o podcast que te deixa por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico é da SoulPods. No próximo episódio, a gente traz uma cobertura especial da Euroshop 2026, direto da Alemanha. Não perca! Até lá!